Quem foi realmente Aristóteles? O que ele fez para ser tão influente? E por que suas ideias ainda são tão relevantes hoje? Hoje vamos mergulhar na vida de uma das mentes mais brilhantes da história, Aristóteles. Imagine um homem cujas ideias moldaram a ciência, a filosofia e a política por mais de 2 milênios. Se você acha que a filosofia é algo complicado ou chato, fique conosco e veja a real história de Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, pioneiro no exame sistemático e científico, em literalmente cada área do conhecimento humano. Conhecido em sua época como o homem que sabia de tudo, mais tarde se tornou simplesmente o filósofo, sem necessitar de qualificações adicionais, tendo em vista sua fama e amplamente disseminada. Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira, na Grécia, na fronteira com a Macedônia. Seu pai, Nicômaco, era o médico da corte do rei macedônico, o que deu a Aristóteles um início de vida rodeado por conhecimentos médicos e científicos, crescendo com acesso a qualquer tipo de informação desde criança. Quando seu pai morreu, Aristóteles ainda tinha 10 anos, e seu tio assumiu a guarda e cuidou da educação do menino. Aristóteles provavelmente passou algum tempo com os tutores na corte macedônica. Como filho e sobrinho de membros da staff do palácio, mas não se sabe se disso ao certo. Aos 17 anos, Aristóteles foi para Atenas, a grande capital do conhecimento, para estudar na Academia de Platão, onde permaneceu pelos 20 anos seguintes. Durante esse tempo, Aristóteles aprendeu muito, mas também começou a desenvolver suas ideias próprias, que às vezes divergiam da de Platão. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e começou a viajar e estudar por conta própria. Ele passou um tempo na Ásia Menor e depois foi para a ilha de Lesbos, onde fez muitas observações sobre a natureza. Em 343 a.C., o rei Filipe II da Macedônia contratou Aristóteles para ser tutor de seu filho Alexandre, que mais tarde se tornaria Alexandre o Grande, cargo que ocupou pelos 7 anos seguintes, até seu pupilo ascender ao trono em 336 a.C. e começar suas famosas conquistas. Por volta de 335 a.C., o filósofo retornou a Atenas, mas os dois homens ficaram em contato por correspondência, e a influência de Aristóteles sobre o conquistador pode ser vista na maneira habilidosa como lidou com questões diplomáticas e políticas ao longo de sua trajetória. O hábito de Alexandre de carregar livros com ele nas campanhas e seus gostos amplos podem ser atribuídos também à influência do filósofo, assim como o apreço pela arte e a cultura. Depois que retornou a Atenas, em 335 a.C., Aristóteles fundou a sua própria escola, o Liceu, rival da Academia de Platão. Mas, diferente da Academia de Platão, onde as ideias eram discutidas de forma mais abstrata, no Liceu, Aristóteles promovia uma abordagem mais prática e empírica, onde ele e seus alunos caminhavam pelo jardim da escola, enquanto discutiam filosofia, ciência e muito mais. Era um verdadeiro aprendizado em movimento. O filósofo era teologista, ou seja, acreditava em causas finais e propósitos finais na vida. Achava que tudo e todos no mundo tinham um propósito de existência. E, além disso, estes propósitos finais poderiam ser constatados pela observação no mundo conhecido. Aristóteles foi um pensador sistemático e estudou praticamente tudo. Na ética, ele introduzia as ideias do meio termo, a virtude que está entre dois extremos, e ele dizia que devemos buscar o equilíbrio entre nossas ações e emoções. Na política, ele analisou as diferentes formas de governo e defendeu a ideia de uma constituição balanceada. Ele também fez contribuições significativas à lógica, criando o que chamamos de silogismo, uma forma de raciocínio indutivo que é usada até hoje.
Na biologia, Aristóteles foi um dos primeiros a classificar os seres vivos de forma sistemática, baseando-se em suas observações minuciosas da natureza. Aristóteles nunca aceitou a teoria de formas de Platão, nem acreditava em recorrer ao invisível como explicação para o mundo observável, quando se poderia trabalhar naquilo que é visto em direção à causa primeira. Nas obras Física e Metafísica, Aristóteles afirma que a primeira causa do universo é o motor invisível, que move tudo, mas em si mesmo é imóvel. Para Aristóteles, isso fazia mais sentido do que o reino das formas. Para o filósofo, um cavalo é belo por causa de certas características humanas associadas ao conceito de beleza. Sua pele tem uma cor agradável, está em boa saúde ou em forma para as corridas. Afirmar que um cavalo é belo por causa de um reino da beleza perfeito, invisível e indemonstrável tornava-se inviável para Aristóteles, porque qualquer alegação deveria requerer provas para ser aceita. Após a morte de Alexandre o Grande, 323 a.C., a maré da opinião pública ateniense virou-se contra a Macedônia, e Aristóteles foi acusado de impiedade devido às suas associações anteriores com o rei e a corte da Macedônia. Com a justa execução de Sócrates em mente, Aristóteles escolheu fugir de Atenas, para que os atenienses não pequem duas vezes contra a filosofia, como afirmou. Ele morreu de causas naturais um ano depois, em 322 a.C. As obras de Aristóteles, como as de Platão, influenciaram virtualmente cada área do conhecimento humano nos últimos 2000 anos. Embora não fosse amplamente lido no Ocidente, após a queda de Roma, no leste de seu trabalho inspirou e ampliou a compreensão de estudiosos muçulmanos. O livro Ética, escrito para seu filho Nicômaco, como um guia para a vida bem vivida, é ainda considerado fundamental neste campo. Ele contribuiu para a compreensão da física, criou o campo e o estudo do que é conhecido como metafísica, escreveu extensivamente sobre ciência natural, filosofia política e sua poética permanece um clássico da literatura, da crítica literária. Hoje, mesmo nos passados mais de 2000 anos, ainda estudamos e discutimos suas ideias, seja na filosofia, na ciência ou na política. Aristóteles continua a ser a figura central. Ele nos ensinou a importância de observar, questionar e buscar conhecimento de forma sistemática e equilibrada.